Este programa é livre para todos os públicos. É a palavra de Deus, amiguinho, que agora vamos ver. É a palavra de Deus, amiguinho, que agora vamos escutar. É a palavra de Deus, amiguinho, que agora vamos escutar. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu criado está de cama lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Ele respondeu: Vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu criado ficará curado. Pois eu, mesmo sendo subalterno, tenho soldados sobre as minhas ordens. E se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E se digo ao meu escravo, faze isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, conforme acreditastes, te seja feito. E naquela mesma hora, o criado ficou curado. Entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele acamada, com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao anoitecer, levaram a Jesus muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Não esqueçais até o fim a humilhação dos ossos pobres. Não esqueçais até o fim a humilhação dos ossos pobres. Todos. Não esqueçais até o fim a humilhação dos ossos pobres. Não esqueçais até o fim a humilhação dos ossos pobres. Mas eu gostei muito mais do canto antes do Evangelho. Vamos cantar e ensinar também para o povo inteiro. Ótimo ter cantado o Salmo responsorial, mas vamos cantar com muita vibração aquele canto sobre a palavra de Deus. No Evangelho, Jesus vai falar, palavra que nos faz crescer, nos faz viver em santidade. Vamos lá! No Evangelho, Jesus vai falar, palavra que nos faz crescer, nos faz viver em santidade. Jesus vai falar, palavra que nos faz crescer, nos
Vem cá, Antonieta. Vem com o microfone. O que foi que essa palavra disse? No Evangelho, Jesus vai falar, palavra que nos faz crescer, nos faz viver em santidade. Repete. No Evangelho, Jesus vai falar. Palavra que nos faz crescer. Palavra que nos faz crescer. Nos faz viver. Nos faz viver em santidade. Nos faz viver em santidade. Já já nós vamos repetir essa música. Mas eu já começo dizendo, nós precisamos acreditar na possibilidade de vida em santidade dos nossos filhos. Os nossos filhos, portanto as nossas crianças, os nossos adolescentes podem ser santos e tem toda a possibilidade de ser santos. Claro, às vezes, infelizmente, quando nós pensamos em santos, pensamos apenas em santos do altar e até pensamos que são pessoas assim meio esquisitas, tão extraordinárias que são esquisitas. Não. Já já na pregação inteira nós vamos mostrando que os santos não são esquisitos, pelos contrários, os santos são os mais normais. Aliás, a santidade devia ser o normal de todas as pessoas, especialmente dos cristãos. O anormal é não ser santo, o anormal é não viver em santidade. Em outras palavras, santidade é viver o Evangelho, aquilo que está no Evangelho. Você pode imaginar, primeiro, que nós seríamos muito mais felizes a partir da nossa casa, marido e mulher, pais e filhos, os irmãos entre si. Nós seríamos muito mais felizes, felizes com os nossos vizinhos, felizes com os nossos companheiros, felizes com aqueles com quem trabalhamos, felizes com aqueles com quem vivemos na igreja, se nós caminhássemos e crescêssemos em santidade, se nós vivêssemos o Evangelho. Por que as nossas vidas, infelizmente, tantas vezes são tão infelizes, tão cheias de problemas? Porque nós não vivemos como santos. Nós não vivemos em santidade. Pelo contrário, desculpe, é só olhar dentro das nossas casas. Quanto xingo, quanto grito, quanta briga, quanta separação, quanta divisão já há entre marido e mulher, entre os irmãos entre si, entre pais e filhos. Quanta coisa errada dentro da nossa casa, pessoas bebendo, muitas vezes o pai de família traindo não só a esposa, mas a família inteirinha com a sua infidelidade. Quantas coisas erradas dentro de casa, nos programas de televisão, nas revistas, nos jornais, que entram em casa, nos vídeos que entram em casa, nas músicas, nas canções que entram em casa. E impressionante, com isso uma série de confusões vão entrando nas nossas casas. E é claro, daí a nossa infelicidade. Quanta criança infeliz, quanto menino, quanta menina infeliz, quanto adolescente, menino, menina, passando para a adolescência, infeliz, já infelizes. Quantos deles já levando uma vida errada, entrando por coisas erradas, mas por causa da infelicidade dentro da sua própria casa? Pela infelicidade dentro da sua casa, eles acabam buscando na rua não sei quantas coisas erradas, a partir de drogas e coisas piores. Verdadeiras gangues de meninos e meninas também que participam de gangues, já desde cedo. Por quê? Por causa da infelicidade que vivem dentro da própria casa. E por que são infelizes? Porque o que reina é o pecado, gritos, xingos, filmes e revistas, e bebida e droga, e inimizade, e mentira. O segredo está na santidade. O segredo da nossa alegria, da nossa felicidade é a santidade. E nós precisamos acreditar que os nossos filhos, as nossas crianças e os nossos adolescentes são capazes, já agora ainda, como meninos e meninas, são capazes de santidade. São matéria-prima prontinha para a santidade. Vamos cantar. Pode ficar sentadinho mesmo. Isso, sentadinho. Vamos cantar. Vai lá, tia, vai com eles, vamos cantar.
Jesus vai falar, palavra que nos faz crescer, nos faz viver em santidade. No Evangelho, Jesus vai falar, palavra que nos faz crescer, nos faz viver em santidade. É a palavra de Deus, a menina que agora vamos escutar. É a palavra de Deus, a menina que agora vamos escutar. Nós temos nas palavras de Deus de hoje duas realidades. A primeira leitura nos fala do livro das Lamentações. É o livro das Lamentações, que está logo depois de Jeremias. E por que existe o livro das Lamentações? Lamentação é chorar. É chorar, mas chorar para valer. Por que aconteceu o livro das Lamentações? Porque vieram os profetas, inclusive Jeremias era um deles. Mas vários outros profetas que falaram, que insistiram, e infelizmente o povo de Deus não levou em conta, deu de ombros, pouco se incomodou e continuou no pecado, continuou no erro. E os profetas falando, e os profetas anunciando, e eles pouco se incomodaram. O que aconteceu? Veio um povo fortíssimo, que era o povo da Babilônia. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio com eles. Chegaram à cidade, cercaram a cidade, passaram fome, passaram de tudo. Depois eles invadiram a cidade, colocaram fogo de casa em casa, foram entrando, foram matando, mataram muita gente, queimaram, entraram no templo de Deus. Da mesma forma, chegaram derrubando tudo, quebrando tudo, e o que não puderam quebrar, porque o templo era feito de pedras, botaram fogo. E as pessoas, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças de Jerusalém foram levados como escravos para a Babilônia. Ficaram 70 anos como escravos em trabalhos forçados, portanto, escravatura vivida na Babilônia. Gente, foi a maior desgraça que aconteceu para o povo de Deus. Por que aconteceu toda essa desgraça? Porque, infelizmente, o povo persistiu no pecado. E eu preciso dizer, se nós persistirmos no pecado, se as nossas casas, se as nossas famílias, infelizmente, continuarem como estão, vendo tudo que é coisa na televisão, ouvindo tudo que é coisa no rádio, nos CDs, cantando e dançando tudo que é coisa, lendo e vendo todas essas revistas, esses livros, esses vídeos, esses filmes. Se continuarmos assim, se continuarmos bebendo e nos embriagando, e pai chegando bêbado em casa, e os nossos jovens, e até mesmo adolescentes, que são verdadeiros meninos e meninas, já bebendo e bebendo muito nas saídas no final de semana, claro, longe da vista dos pais. Se continuar todo esse pecado, pior ainda, a infidelidade de pai, de mãe, de marido, mulher, se continuarmos mentindo, falsificando, entrando em corrupções, se continuarmos assim, veja, acontecerá coisa pior do que aconteceu para o povo de Deus. E preste bem atenção, não vai ser Deus que virá para castigar a gente, não será Deus que vai castigar, porque a verdade é esta: quando nós vivemos no pecado, quando vivemos nas coisas erradas, quando vivemos a mentira, quando vivemos vícios, quando vemos, ouvimos, falamos, fazemos coisas erradas, estamos cumprindo que mandamentos? Os mandamentos de Deus? Não. Infelizmente, nós damos de ombro aos mandamentos de Deus e fazemos essas coisas. Estamos cumprindo o mandamento de quem?
os mandamentos do outro, nós estamos fazendo as coisas do jeitinho que o diabo gosta. Porque o diabo gosta de ver a família bebendo, cervejadas, brigando, xingando, mentindo. O diabo gosta de ver droga rolando, infidelidade no casamento, brigas, xingos. Ele gosta de ver isso. Ele gosta de ver a nossa casa cheias de coisas pornográficas. Ele gosta. Nós acabamos vivendo do jeitinho que o diabo gosta. E o que acontece? Perdemos a proteção de Deus e abrimos as portas, fechamos as portas para Deus e abrimos as portas para o demônio. E é claro, ele é que nem cachorro. Se você não abre a porta, assim mesmo o cachorro faz de tudo para entrar. Numa frestinha, cachorro é assim, né? Numa frestinha, o cachorro já está entrando dentro de casa e fazendo as bagunças e as sujeiras dele. O diabo é igual. Ainda mais se nós abrimos as portas, escancaramos as portas para ele entrar. É claro que ele entra e faz os maiores estragos. E está fazendo os maiores estragos na nossa casa. Se nós continuarmos como estamos, estragos piores virão. E aquilo que aconteceu para o povo de Deus vai acontecer conosco. E veja, não vai ser Deus que vai nos castigar. Quem vai nos castigar será o próprio demônio. Porque na verdade Jesus disse que ele é ladrão, ele é assassino, ele só vem para roubar e roubar as coisas mais preciosas que nós temos, os nossos filhos, os nossos meninos e meninas, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos casamentos, casamento dos nossos pais, casamentos dos nossos irmãos. Ele só vem para roubar, para matar e levar à perdição. Nem será Deus nos castigando, será o próprio inimigo fazendo as coisas que ele gosta de fazer. Ele gosta de fazer tudo isso que nós fazemos, e ele faz também as coisas que ele gosta de fazer, e só ele faz, que é roubar as coisas mais preciosas que nós temos, é matar pela bebida, pela droga, e pela morte mesmo, e é levar à perdição, Isso nos mostra a primeira leitura. E o Evangelho vem nos mostrar uma beleza. Aquele homem, um homem importante, ele era um oficial romano, portanto tinha autoridade, tinha cerca de 100 soldados às suas ordens, portanto não era um pequeno comandante. Um quartel que tem 100 soldados já é um quartel grande, importante. Ele chega para Jesus, dizendo: Senhor, eu não sou digno de que venhas à minha casa, mas dize uma palavra, o meu servo, o meu empregado que está lá em casa, que está muito doente, vai ser curado. Jesus ficou admirado com a fé deste homem. E Jesus quis ir. Jesus se prontificou em ir, e ele que insistiu: não, Senhor, eu não sou digno, basta que digas uma palavra e o meu servo, como nós dizemos na comunhão, e a minha casa será curada. Logo em seguida o Evangelho diz que Jesus entrou na casa de Pedro, e a sogra de Pedro, portanto a mãe da esposa, da mulher de Pedro, estava doente, muito doente, e com uma febre muito grande. Jesus, ao entrar na casa de Pedro, vai até aquela mulher, a vovó da casa, e foi só tomá-la pela mão, que aquela mulher já se levantou, completamente recuperada, e já começa a servi-los imediatamente. O que diz essa palavra de Deus? Que quando Deus entra na nossa casa, quando Jesus entra na nossa casa, tudo se muda. Nós temos que fazer ao contrário do que estava querendo fazer aquele oficial romano, aquele centurião. Dizer mesmo: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Dizer mesmo que eu não sou digno, mas eu preciso que o Senhor venha à minha casa.
Especialmente se a sua casa está cheia de problemas, especialmente se a sua casa está cheia de erros e pecados. Você precisa dizer para Jesus: Jesus, justamente porque eu não sou digno, justamente porque a minha casa não é digna, eu preciso que o Senhor venha para a minha casa, e a minha casa vai ser salva, a minha família vai ser salva, os meus filhos vão ser salvos, os meus pais vão ser salvos. Quanta criança hoje, quanto adolescente hoje já sensível e pedindo a Deus que cure o seu pai, que liberte o seu pai, que salve o seu pai, que transforme a sua mãe, que tire o seu pai da bebida, que tire o seu pai da infidelidade, que acabe com as brigas entre o seu pai e sua mãe. São eles, são as crianças que estão pedindo, são os nossos filhos e filhas já adolescentes que estão pedindo. E é isso mesmo que temos que fazer, adultos e crianças, jovens, adolescentes, temos que pedir a Jesus: Jesus, vem para a minha casa. E dize uma palavra, e se disseres uma palavra, a minha casa vai ser salva, a minha família vai ser salva. Senhor, nós vamos ser salvos, meu pai vai ser salvo, minha mãe vai ser salva, meus irmãos vão ser salvos. Aí está o segredo é levar Jesus para dentro da nossa casa. E como eu estava dizendo no começo, nós temos que acreditar que as nossas crianças são capazes de santidade, são matéria-prima para a santidade. E não tem matéria-prima melhor do que as nossas crianças. E não desanime não, se já não são mais crianças, se já são adolescentes, não está tudo perdido não, ao contrário. Ainda é uma massa bem capaz de nós manipularmos, de nós trabalharmos com as mãos esta massa e fazê-la realmente santos. Foi assim que aconteceu com o Domingos Sávio. Interessante, quando o Domingos Sávio entrou no colégio de Dom Bosco para estudar ali, ele encontrou na porta do escritório de Dom Bosco uma tabuleta. É uma tabuleta mesmo de madeira, escrita com letras bem simples, em latim: dai-me almas e ficai com o resto. Porque estava em latim, Domingos Sávio não foi capaz de entender. Mas perguntou para Dom Bosco: o que quer dizer isso? Interessante, Deus mesmo já estava mostrando para ele que ali estava um caminho. Ele ficou curioso por aquela frase. E Dom Bosco, em vez de traduzir para ele, foi ajudando. Porque naquele tempo, até as crianças já aprendiam um pouco de latim. E Dom Bosco foi ensinando, ajudando Domingos Sávio a traduzir, palavra por palavra. E ele foi entendendo que aquelas palavras em latim queriam dizer: dai-me almas e ficai com o resto não interessa, o resto pode ficar, mas dai-me almas. Assim que Domingos Sávio entendeu, ele disse: já entendi, aqui é um negócio de almas. E logo em seguida, Domingos Sávio fez uma outra comparação, dizendo para Dom Bosco: eu quero ser o pano, o tecido, o pano, e quero ser um bom pano, e o Senhor vai ser o alfaiate. Pega esse pano, Dom Bosco, pega esse pano e faça uma bela roupa para nosso Senhor. Dom Bosco também ficou emocionado. Apertaram a mão, foi como um contrato que os dois fizeram, e Dom Bosco tomou o propósito, a decisão de ajudar Domingos Sávio a se tornar santo. Passado um tempinho lá no oratório onde estava Domingos Sávio, porque o colégio deles era também oratório, até se chamava oratório, era uma coisa só. Dom Bosco, no domingo de tarde, como acontece nos nossos oratórios, fez uma pregação, dizendo que Deus quer que todos nós sejamos santos. Não é difícil ser santo, pelo contrário, pelo esforço, pelo empenho, acaba sendo fácil tornar-se santo. E Dom Bosco explicou como é que vocês vão se tornar santos. Primeiro, evitando
o pecado. A primeira coisa, evitando o pecado, acabar com o pecado na sua vida. Segundo, cumprindo bem todos os deveres. Eles eram alunos, tinham que estudar, tinham que estar, porque no colégio de Dom Bosco também eles aprendiam uma profissão. Então era aprender nas aulas e era aprender nas oficinas onde eles aprendiam uma profissão. Então, cumprir bem todos os próprios deveres. E terceiro, diz Dom Bosco, está sempre alegres. Domingo Sávio ouviu aquilo. Deus quer que todos nós sejamos santos. Não é difícil ser santo. Pelo contrário, é possível ser santo. E Domingo Sávio, então, no coração dele, disse: eu vou ser santo. Eu vou ser santo. E Dom Bosco viu Domingo Sávio ali pelos pátios do colégio, do oratório, porque no pátio todos brincavam, tinham várias brincadeiras, vários jogos, só que Dom Bosco viu que Domingo Sávio estava pelos cantos, triste. Um dia Dom Bosco chegou então e disse: ô rapaz, o que está acontecendo? Por que você está tão triste? E Domingo Sávio disse: por causa da sua pregação, Dom Bosco. Mas o que é na minha pregação? O senhor disse que Deus quer que todos nós sejamos santos. E eu quero ser santo. Ele disse: mas você prestou bem atenção na minha pregação? Eu disse: prestei, sim, senhor. É por isso que eu quero ser santo. Mas na minha pregação, eu falei que primeiro era acabar com o pecado. E Domingo Sávio: é isso mesmo, Dom Bosco. E eu já me propus acabar com o pecado, tanto assim que eu já escrevi lá no meu caderninho. Posso mostrar para o senhor? Antes a morte do que o pecado. Antes morrer do que pecar. Eu não quero mais pecar, Dom Bosco. E Dom Bosco ficou contente. E viu que era um propósito, era uma decisão. E viu depois que Domingo Sávio levou em frente isso a vida toda. Antes a morte do que o pecado. Antes morrer do que pecar. A morte, mas não o pecado. Dom Bosco disse: tá bom. Eu disse que era preciso evitar o pecado. Disse também que era preciso cumprir os próprios deveres. Mas eu falei também que era preciso ficar sempre alegre. Quando Dom Bosco falou isso, ficar sempre alegre, Domingo Sávio se lembrou. Disse: é, Dom Bosco, eu acabei esquecendo justamente a terceira coisa. Eu lembrei as duas. Eu lembrei que era preciso acabar com o pecado. Eu lembrei que era preciso cumprir bem os deveres. Mas eu esqueci que era preciso estar sempre alegres. Dom Bosco disse: é isso, rapaz. E quando a gente faz as duas primeiras coisas, a gente pode ser alegre. Eu quero você também alegre, sempre alegre no meio dos seus colegas. E deu um tapinha assim na orelhinha do Domingo Sávio, um gesto carinhoso, e disse: vai brincar com seus amigos. E já saiu Domingo Sávio correndo, já entrou na brincadeira, e já entrou no primeiro jogo que ele encontrou. E daí para frente, ele se empenhou nessas três coisas, em acabar com o pecado, e acabou realmente. A segunda coisa, realizar bem os próprios deveres. Isso para os nossos filhos também, gente. Isso também para as nossas crianças. E viver sempre alegre, que impressionante. Com 15 anos, Domingo Sávio nem completou 15 anos. Antes ainda de completar, ele ia completar 15 anos, quando ele morreu. E já morreu santo. Tanto assim que na igreja é muito difícil alguém ser feito santo de altar. Quando começaram a estudar a vida do Domingo Sávio, aqueles bispos, aqueles cardeais em Roma diziam: mas não é possível um menino com 11, 12, 13, 14 anos, antes de chegar aos 15 anos, porque foi esse tempo que ele viveu no oratório de Dom Bosco, com 12, 13, 14 anos. Não é possível que um menino tenha virtudes heróicas para poder ser santo. Mas aqueles bispos e cardeais, que tinham por obrigação estudar a vida de Domingo Sávio, de pesquisar, de perguntar para pessoas que viveram com ele, como é que foi a vida dele, ficaram assim admirados de ver que com 12, 13, 14 anos, Domingo Sávio realmente viveu uma vida de santidade. Ele viveu virtudes heróicas.
e a igreja o fez santo. Santo aos 15 anos. Para dizer o quê? Para dizer que também os nossos filhos, também as crianças e os adolescentes são capazes de santidade. Nós que somos evangelizadores de crianças, precisamos acreditar nisso e entender que a nossa evangelização não é apenas uma diversão, não. Nós estamos com matéria-prima nas nossas mãos, matéria-prima capaz de santidade. Não minimize a matéria-prima que você tem nas suas mãos. Faça como Dom Bosco. Dom Bosco viu que, embora fosse ele simplesmente, ele podia ser um bom alfaiate com aquele tecido, com aquele pano que Domingos Sávio se pôs nas mãos dele. Realmente nós temos pais, educadores, evangelizadores, nós temos nas nossas mãos um tecido, podemos fazer uma bela roupa para Jesus. Temos nas nossas mãos uma matéria-prima maravilhosa, saída das mãos de Deus, porque são apenas crianças, e nós podemos trabalhá-la. É que muitas vezes nós é que não acreditamos que eles são capazes de santidade, ou então nós vamos pela do mundo, que sempre quer que as coisas sejam no mais ou menos. Então basta divertir as crianças, basta fazer coisas gozadas, coisas interessantes, coisas movimentadas. Pensamos que evangelização é fazer gestos, é ensinar essa música, aquela. É tudo isso, mas tudo isso visando a santidade. E é possível, com a nossa evangelização, com os meios simples que Deus nos dá, trabalharmos essa matéria-prima, trabalharmos essa massa e fazer dos nossos filhos verdadeiros santos, como foi Domingos Sávio. Vamos ficar em pé. Senhor, duas coisas. Vai pedindo comigo também. Em primeiro lugar, Senhor, o Senhor nos quer santos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. O Senhor quer que nós, pais, adultos, educadores, que nós evangelizadores, nós que temos esse trabalho, esse ministério de evangelização com crianças e adolescentes, Tu queres que nós sejamos santos. Senhor, vem para a nossa casa. Senhor, vem conosco e faz-nos santos, Senhor. Nós queremos. Como o Domingos Sávio, nós dizemos não ao pecado e queremos viver o PHN. Foi ele quem começou o PHN, Senhor. Primeiro ele disse, antes a morte do que o pecado, e daí para frente, todos os dias, por hoje não vou mais pecar. Senhor, dá-nos a graça de acabar com o pecado na nossa vida. Senhor, nós queremos cumprir todos os nossos deveres e cumpri-los bem. Nós queremos, Senhor, estar sempre alegres, longe do pecado e próximos de Ti. Senhor, faz-nos santos. E a segunda coisa, Senhor, que nós acreditemos que os nossos filhos, que as nossas crianças, que os nossos adolescentes são capazes de santidade, são matéria-prima para a santidade. Senhor, dá-nos a graça de trabalhar com eles para fazê-los santos para Ti. Senhor, que nós não minimizemos a matéria-prima que temos e o trabalho que o Senhor nos confiou. O Senhor nos deu um trabalho de fazer santos. Para isso, Senhor, dá a todos nós, a nós adultos, jovens e crianças, dá a todos nós, Senhor, pais e filhos, dá a todos nós, Senhor, a graça do Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo, Senhor. Enche-nos com o Espírito Santo, Senhor. Batiza-nos, Senhor, com o Espírito Santo, para que, em primeiro lugar, sejamos santos e que queiramos, Senhor, cada vez mais a santidade. E segundo, Senhor, que nós façamos santos, que nós, na verdade, Senhor, fabriquemos santos, que nós preparemos santos para Ti, que o nosso trabalho, Senhor, seja um trabalho de santidade. Que a nossa catequese, que o nosso trabalho de evangelização seja uma verdadeira fábrica de santos. Para isso, Senhor, dá-nos o Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, com o Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, com o Espírito Santo, para sermos santos e fazermos santos. Amém. Cantando.